Gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula hoje, ainda sobre o desenvolvimento, a continuação. Hoje a gente vai finalizar a apostila e a gente vai fazer uma breve revisão aqui da introdução. O que é que tem que ter na introdução? Basta escolher a frase que desejar para cada processo. Veja que a frase da problematização deve estar de acordo com a frase do repertório. Aí vamos ver, ó. Por exemplo, no Enem é bem, é, não é obrigatório também não, mas eu sempre recomendo para que os alunos comecem com o repertório. Nos concursos é opcional, né? Mas, gente, repertório nunca foi errado. Dizer, você vai perder ponto, porque colocou um repertório. Não, não tem como perder, gente, porque deixa a redação contextualizada, você mostra para o corretor que você tem um conhecimento de mundo. Agora, sim, tem que relacionar com o tema, né? Porque se o repertório estiver sobrando, sem relação com o tema, não vale. Então, nós vamos ver aqui o repertório de apresentação, que é o primeiro que você usa. Aí, aqui tem só uns exemplos mostrando como usar. A gente já viu na competência 2, aqui é só uma revisão com outras palavras. Por exemplo, você pode iniciar assim, ó, sob a perspectiva filosófica ou sociológica, se for um sociólogo, do pensador, aí diz o pensador, Pitágoras, Pierre Bourdieu, aí coloca, ó, por exemplo, sob a perspectiva filosófica de Platão, o importante não é viver, mas viver bem, entendeu? Então, é só uma forma de iniciar o repertório. Outra forma, a aclamada obra audiovisual, aí você coloca o nome de uma obra que você conheça, retrata, aí coloca o tema. E outra forma bem coringa, gente, muito boa, a Constituição Federal, porque assegura direito em todos os eixos, ó. Você já pode deixar a Constituição Federal, né, certa. A Constituição Federal de 1988, Lei Fundamental e Suprema do Brasil, garante o direito à saúde, garante o direito à moradia, garante a igualdade. Você coloca o eixo. Aí vai confrontar depois, para mostrar que o direito não está sendo efetivado. Aí, ó, aqui mostra como problematizar. Ó, depois do repertório, você vai problematizar, fazendo uso produtivo. Por exemplo, tal pensamento, porém, não pode ser associado, uma vez que... Quando é que vocês vão dizer assim, dessa forma? Se o repertório for positivo, né? Se eu colocar lá que a Constituição garante o direito à moradia, né? Foi o tema do Enem, reaplicação, gente. Foi a situação dos moradores de rua. Foi esse o tema. Aí, no caso, já colocaria assim: a Constituição garante o direito à moradia, e colocaria tal pensamento não pode ser associado, uma vez que é frequente, é ocorrência, aí joga o tema. Visto que a problemática em torno dos moradores de rua representa um obstáculo de grandes proporções, entendeu? Aí, se você usar a obra audiovisual, que é ficção, aí você vai dizer fora das telas, né, ou fora da ficção, a abordagem da obra tal, diz lá o nome, não pode ser associada ao Brasil, uma vez que, aí coloca o tema, uma vez que a automedicação é uma prática frequente entre os brasileiros. E aqui, de novo, se for um repertório positivo. No entanto, tal direito é deturpado, quer dizer, não existe na prática, né? Uma vez que, aí coloca o tema. E agora a forma de vocês apresentarem as teses, né? As duas causas ou consequência do problema. Com efeito, hão de ser discutidas as causas que protagonizam a manifestação do revés. A, por exemplo, tese 1, negligência do governo, e a, por exemplo, omissão da família. Assim, outra forma, gente, aqui é só para vocês escolherem, tem vários modelos. É preciso analisar não só aí, por exemplo, desigualdade social, mas também a falta de debates. É só um exemplo aqui de como colocar as teses. Pode passar.
Agora é o exercício. Agora nós vamos analisar a introdução e o desenvolvimento, que é as partes que a gente já estudou. Olha, gente, essa daqui eu tirei digitalizada. Aqui foi do Enem 2016, que foi sobre a intolerância religiosa. Liberdade religiosa. Colocou título, nem precisa. Vivemos, ó, colocou aí já um verbo em primeira pessoa, não é nós que vivemos, está escondido, mas aí é primeira pessoa, não usa. Vivemos em um país onde existe, varia, sem acento, tem vários problemas essa redação. Crenças religiosas. Porém, também temos, ó, primeira pessoa de novo, temos visto que existe muita discriminação, certo? Era discriminação. Somos, está em primeira pessoa de novo, livres para optar pela religião, onde aqui é um pronome relativo que é usado para lugar, e religião não é lugar, está errado. Onde nos identificamos, nem tem o N, é identificamos, porém, nem sempre nossa escolha era para ser bem, colocou e bem vista por pessoas de crenças diferentes. Existe uma lei, que lei, né? Era para ser o repertório, gente. Ela não citou a lei, então colocando desse jeito aí não valeu, não. Existe uma lei que pune pessoas que atacam verbalmente e fisicamente entidades religiosas, mas ainda não é o suficiente para combater esta intolerância. Deve-se focar e investir mais em educação, tanto nas escolas quanto no ambiente familiar. E essa redação nem tem teses, né? Não tem projeto de texto, não, gente, para vocês entenderem o que é uma redação sem projeto de texto. Vocês conseguem localizar aí a estrutura do desenvolvimento? Tópico, frasal, tem? Repertório. Para ter tópico, frasal, tem que ter tese. Tem repertório, né? Ainda tem um pouquinho de embasamento, porque ela coloca aqui que as pessoas são atacadas verbalmente, né? E que, apesar de existir a lei que pune, ninguém sabe a lei, ela mostrou aqui para o corretor que ela não tem, ela ou ele, né, gente? Que é a pessoa que escreveu não tem conhecimento do nome da lei, né? Citou uma lei que não vale como repertório, é igual eu dizer, filmes mostram problema em torno do preconceito contra pessoas com transtornos psicológicos. Não valeu, não. Tinha que dizer o filme. Por exemplo, o filme Bicho de Sete Cabeças, tinha que explicar, especificar o nome. Então, essa redação também não tem marca de autoria. Então, a única coisa que tem dos elementos é só um embasamento meio que desorganizado. Porque, gente, para vocês entenderem aqui a importância das teses, para a redação ser organizada, ela precisa girar em torno das teses, né? Essas teses têm que ser apresentadas na introdução e desenvolvidas com causa, consequência, né? E não tem. Então, não vamos seguir esse modelo de redação. Coloquei aí só para vocês terem uma noção dos problemas. Pode passar para 2. A 2 já está bem diferente. Ó, a redação 2 é do Enem 2020, que foi abordado, como foi mesmo, meu Deus? A frase temática, o estigma associado às doenças mentais. Foi esse o tema do Enem 2020, essa redação é do Enem 2020. Ó, então, gente, ela já começa aí, gente, com um repertório bem legal. Essa Nise da Silveira, ela foi uma psiquiatra que ela começou o estudo em uma época que não tinha, né, praticamente quase nenhum estudo do sofrimento, do preconceito, né, contra as pessoas com doenças psicológicas. Então, essa pessoa aí foi um repertório bem renomado. E essa pessoa que fez essa redação tinha conhecimento, né, de que ela foi uma renomada psiquiatra brasileira. Então, vamos ver, ó. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado
para pessoas com transtornos psicológicos. Ponto. Então, aqui é o repertório, gente. Agora, ela vai fazer a relação do repertório com o tema e problematizar. No contexto nacional atual, indivíduos, está apresentando o tema aqui, só que por sinônimo. Indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas. Estigma quer dizer preconceito. Criados. Pronto, gente, apresentou o tema. Até o ponto é o tema. Agora são as teses. Isso ocorre, pois falta informações corretas sobre o assunto. Tese 1, a falta de informação. E também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Então, a tese 2 foi a carência de representatividade. Agora, vamos ver o desenvolvimento. Vocês podem ver que é maior, né? O desenvolvimento é a parte maior da redação. Eu recebi desenvolvimento, só 2, né? Teve um que veio só um parágrafo, só um argumento. Aí foi que eu disse, não, é 2. Tem que ser 2 parágrafos desse jeito. Por que é 2? Gente, porque tem 2 teses, A tese 1 não foi falta de informação, então, tá só nessa primeira parte, E a tese 2 foi falta de representatividade, então, tá nessa segunda parte. Então, é 2 parágrafos que vocês vão fazer. Com argumentos diferentes, mas contendo a mesma estrutura. Então, vamos ler, E primeiro vocês vão colocar um conectivo, tá? Um operador argumentativo. Tanto para o Enem como nos concursos tem que usar os operadores. Vocês estão sendo avaliados com esse critério aí também. Primeiramente tá? Gente, tá errado bem aí, é primeiramente, tá? Primariamente. Vale ressaltar que a ignorância é uma das causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Pronto, tópico frasal. Só apresentou a tese. Pronto, no tópico frasal vocês só vão dizer a tese, só mostrar a tese e pronto. Não precisa falar nada a mais, porque isso aí vocês vão falar lá no embasamento. Agora, depois do tópico frasal, é um repertório. Gente, só para não esquecer, o repertório do desenvolvimento é combinando com a tese, tá? Então, se a tese é falta de informação, tem que ser um repertório que combine com falta de informação. Vamos ver qual foi, Cadê? Sob essa ótica, o conectivo. O pintor holandês Vicente van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Então, essa pessoa aqui, o pintor, ele não recebeu a informação correta, o tratamento correto, talvez até por falta de informação, né? Não tem nada, a família também escondendo, não queria buscar o preconceito, ou não queria buscar o tratamento devido ao preconceito. Porque, gente, a maioria dos casos hoje já começa da própria família, que quer abafar, né, o caso, aí o preconceito já vem da própria família. Então, a pessoa que fez essa redação vai culpar que isso tudo está ocorrendo porque falta informações sobre o assunto. Então, ela vai continuar o embasamento. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos, né, que é um preconceito enraizado, e criando novos. Então, essa parte inteira é um embasamento. Do ocorrido até novos, vocês podem notar que o embasamento é um pouco maior. Agora é a marca de autoria. Dessa forma, a ignorância, ele está retomando a tese. A ignorância contribui para a estigmatização, quer dizer, o preconceito, desses indivíduos e prejudica o coletivo. Pronto, então, teve o tópico frasal do primeiramente até psiquiátricas,
Teve o repertório, que é do sob essa ótica até adequado, do ocorrido até novos, o embasamento, e do dessa forma até coletivo é a marca de autoria. Então, gente, o corretor vai corrigir procurando esses critérios, e nessa ele encontrou todos. Ó, vocês podem notar que está bem diferente da outra, tá? E agora é o desenvolvimento 2. Uma dica, vocês, tanto para o Enem como para os concursos, vocês vão ter que colocar um conectivo de soma e adição. Quais são? O ademais, o outro sim, pode escolher um. O além disso. Então, ó, o ademais, que agora é a 2. Qual é a 2? É a falta de representatividade desse grupo na mídia. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Pronto. Ó. Então, aqui foi o tópico frasal. Ó, vocês podem notar. Gente, se a pessoa for prestar atenção, a redação ela está toda amarrada, está interligada, bem embasada. Então, é assim que vocês têm que fazer. Podem notar que está bem diferente daquela primeira, que ninguém encontra teses, nem repertório, né? Essa daqui está bem diferente. Olha, então, ele já diz aqui, a carência de representatividade pode ir na introdução. Ó. Então, aqui ele está seguindo o projeto de texto estratégico, que é quando a redação ela tem uma certa relação, né? A argumentação fica interligada. Então, lá na introdução tem a 2, que é falta de representatividade, carência de representatividade. Então, ele já teve a preocupação de retomar, viu? É assim que tem que fazer. Agora, tem que ter um repertório combinando com a falta de representatividade. Nesse sentido, que é um conectivo de continuidade, a série de televisão da emissora HBO Euforia, conhece essa série, gente? Euforia, mostra as dificuldades de conviver com transtorno afetivo bipolar. Eita, gente. Felizmente, a pessoa com transtorno bipolar, gente, geralmente tem de 2 a 3 crises por ano, ou mais, né? A pessoa com transtorno bipolar, após uma crise, ela não lembra de nada, gente. Ela pode matar uma pessoa e depois dizer, fui eu que matei, mas eu não lembro, né? Ela pode agredir alguém, infelizmente, o transtorno bipolar, depois, né? Eu conheço pessoas que têm transtorno bipolar, infelizmente, tem várias pessoas intrigadas, né? Eu acho muito errado quem fica com raiva, porque isso aí não é porque a pessoa quer, né? No momento de crise, depois ela não lembra. Você pode sentar e dizer, na hora da crise, você fez isso, você quebrou isso, bateu em fulano, ela fica, eu fiz isso, não lembro, né? Então, é uma das características do transtorno. Então, essa parte aqui está falando, né, do personagem que tem o transtorno bipolar, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Aí, gente, será que essa série aqui fez um papel muito importante, né? Mostrou o transtorno, mostrou de forma positiva. Mas será que na realidade é assim, igual foi na série? A gente sabe que não. Então, é por isso que tem que ser o contudo, tem que ser o conectivo contudo, ou todavia, ou entretanto, ou no entanto, porque aqui o participante tem que confrontar, mostrando que é diferente. Na realidade, não está ocorrendo, a manifestação desse transtorno não está ocorrendo que nem ocorreu na série, entenderam? Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries. Por quê, gente? Por causa do preconceito. As pessoas têm medo, né? Então vão dizer, não, a gente não vamos convidar, não vai poder fazer o personagem, se ele tiver uma crise aqui, né? Então tem todo esse preconceito da sociedade. Aí vão deixando eles de lado. Cadê? Que quando possuem um papel
muitas vezes são personagens secundários, quer dizer, não tem muita importância. E não há um aprofundamento de sua história. Ponto. Então, aqui já está mais que desenvolvido, ele já vai encerrar aqui o embasamento e já vai partir para o último período do desenvolvimento, que é a marca de autoria. Então, não pode esquecer do conectivo desse modo, vírgula. Esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Então, só retomou a tese. Na hora de fazer a marca de autoria, você pode retomar tanto a tese como o tema. Por exemplo, logo, se a tese foi negligência do governo, logo, medidas são necessárias para erradicar a negligência estatal. Entenderam? Agora, vamos analisar, gente, a redação 3, com a estrutura da introdução, desenvolvimento e conclusão não. A conclusão é em outro momento. Pronto, pode passar. Olha, vocês podem ver que essas redações estão praticamente tendo a mesma estrutura, né? Essa. Começou com o repertório. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquim Phoenix, já tem repertório que é tão bem apresentado. Quando eu estou em processo de correção, eu já deixo um caderno. Eu já parei várias vezes para, em outro momento, acessar esses filmes que os alunos citam nas redações, né? Olha, Bicho de Sete Cabeças, eu coloquei quando eu estava corrigindo. Chorei o filme inteiro, Bicho de Sete Cabeças. O protagonista é o Rodrigo Santoro. Vários filmes que são tão bem apresentados que eu anoto o nome para depois ir assistir, por conta que o repertório chama muita atenção do corretor. Quando é uma citação, um período histórico que você já conhece, é bom. Mas você já conhece, mas quando é assim uma série, né, um filme que você ainda não conhece, quando assim o aluno cita de forma bem feita, igual essas redações que eu estou mostrando para vocês, a gente só não para ali na hora porque tem que finalizar a correção. Mas o que é que importa? Que o repertório é um elemento que chama demais a atenção do corretor, entendeu? O corretor vai pensar logo, esse aluno aqui, ele lê muito, né? Tem um conhecimento de mundo, porque conhece as alusões que têm relação com o tema. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquim Phoenix, é retratada a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, esse aqui eu parei e fui assistir. Pelo que o participante citou aqui, eu pensei, esse Arthur Fleck deve ter algum tique. Gente, o filme pense, ele é vaiado no cinema, o cinema lá em silêncio, e aí ele não se controla, ele fica em soluço, aí o povo fica olhando para ele, e ele lá, aí é que ele fica nervoso, né? Mas ele nem estava. Agora, assim, os filmes eles distorcem a realidade. Não mostra tratamento, não mostra em nenhum momento ele tomando medicamento, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a maioria das pessoas busca tratamento, só que a maioria dos filmes não mostra. Então, vamos ver. Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade. Então, se ele está discriminado pela sociedade, qual é a consequência? Acarretando, inclusive, piora do seu quadro clínico. Né? Então, gente, até clínico foi o repertório. Agora, a pessoa usou o conectivo assim para fazer uma comparação, que, como ocorreu com o Arthur, do filme, né, ocorre com outras pessoas também na sociedade que a gente vive. Assim como na obra cinematográfica, gente, podia ser fora das telas, entendeu? Fora do enredo fílmico. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a conceitos preconceituosos, perpetuados ao longo da história, há um estigma ao tema, gente. Há um estigma relacionado aos transtornos mentais. Então, aqui foi apresentado o tema, que é o segundo elemento da estrutura. Uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. Ponto. Então, já teve o repertório, o tema. Agora vai ser as teses.
Ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações, a mesma tese da outra redação, só que com palavras diferentes. Carece de informações a respeito de tal assunto, tese 1. O que gera um estranhamento em torno da questão, tese 2. Gente, a tese 2 foi por consequência. Na hora que disser o que gera, o que ocasiona, o que com efeito, o corretor já vai entender que a tese 2 vai ser apontada como consequência. Entendeu? Pronto. Tese 1 e tese 2. Agora a gente vai para o... Gente, o arremate é opcional, tá bom? Mas fica ainda melhor. No Enem 2020 não era obrigatório ter arremate, não. Entendeu? Mas já passou algum tempinho. E nos concursos, é um elemento também que não é cobrado. Eu só monitorei até agora um concurso que precisava, o da PMPI, da banca no CEP. Precisava, era a mesma estrutura do Enem, esse, né? Mas a maioria não precisa, não. Mas se você usar uma frase de efeito no final, não tem problema, não, porque fica melhor o período. Agora vamos para o desenvolvimento 1. Em primeiro lugar, faz-se necessário mencionar o período da Idade Média na Europa, em que as doenças mentais eram vistas como em que os doentes mentais eram vistos como seres demoníacos, já que naquela época não havia estudos acerca dessa temática. Aí, gente, aqui foi apresentado, já com, né, o período histórico, o tópico frasal. Porque, assim, a pessoa pensou, não, naquela época da Idade Média, as pessoas eram jogadas em fogueira, achava, esse aí está endemoniado, né, nasceu assim, então não pode viver. Então, jogavam eles vivos, né, nas fogueiras, não tinha tratamento. Então, isso aqui era falta de informação, né? Então, ele já associou com a tese, com o repertório. E, consequentemente, ideias absurdas eram disseminadas como verdades. É perceptível, então, que existe uma raiz histórica para o estigma atual. Quer dizer, tem pessoas que hoje traz esse mesmo pensamento, por conta, né, que é como se fosse um legado histórico, fosse incorporando práticas do passado, vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando intenso preconceito e exclusão. Outro sim, não se pode esquecer de que, como por exemplo, gente, se eu disser que essa redação nota 1000, teve um errinho aqui, mas pode ter até 2, né? Tirou 1000 ainda. O como, por exemplo, é uma expressão redundante. Você só usa uma, ou como, ou por exemplo, não pode usar 2 juntos. E o participante nota 1000 usou, né? Mas como não tinha outro erro, e a redação nota 1000, ela pode ter até 2 desvios. Se tiver um terceiro, não pode, tá? Mas essa aqui só teve esse mesmo, então ainda é 1000. Cadê? O estereótipo de que todos que possuem problemas psicológicos são incapazes de manter relacionamentos saudáveis, ou seja, não conseguem interagir com outros seres humanos de forma plena. Então, até aqui, gente, foi o desenvolvimento, o embasamento. Aí agora, do fica claro, é a marca de autoria. Fica claro, pois, que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada, ferindo a dignidade de toda a população. Então, marca de autoria. Aí agora é a tese 2. Tá? É a tese 2 agora, com a consequência. Em segundo lugar, ressalta-se que há no Brasil uma evidente falta de informações sobre transtornos mentais, fomentando grande preconceito e estranhamento com essas doenças. Então, em segundo lugar, gente, até doenças foi o tópico frasal. Vocês têm que aprender esses elementos. Primeiro é o tópico frasal. É só vocês reafirmarem a tese. Menciona a tese. Ponto. Ao invés de vírgula, vocês vão separar o período por ponto. Fica mais fácil para o corretor identificar.
Agora é o repertório, o segundo elemento. Aí vocês sempre vão usar o conectivo, pode ser sobre essa lógica, nesse sentido, sobre esse prisma. Nesse sentido, é lícito referenciar o filósofo grego Platão, que em sua obra República narrou o intitulado Mito da Caverna, no qual homens acorrentados em uma caverna viam somente sombras na parede, acreditando, portanto, que aquilo era a realidade das coisas. Vocês podem resumir, esse repertório está muito grande, mas falou em falta de informação. Pense como eu já vi redações com esse repertório do Platão, né? O Mito da Caverna. Então, pode usar ele. Eu coloquei ele até na minha apostila, que eu ainda vou entregar, com teses e desenvolvimentos. Ele tem 3 ou 4 repertórios com falta de informação, mas um deles é esse aqui, do Platão. Pronto, gente. Então, até coisas é o repertório. Agora é o embasamento, que é a parte que é um pouquinho mais difícil, porque chegou nessa parte, você tem que conhecer o tema, né? Aqui chegou a hora de você desenvolver a sua tese. Se a sua tese da introdução foi negligência do governo, você tem que desenvolver. Se foi falta de informação, tem que desenvolver quando chega nessa parte. Dessa forma, é notório que, em situação análoga, quer dizer, parecida, à metáfora abordada, os brasileiros, sem acesso aos conhecimentos acerca dos transtornos mentais, vivem na escuridão, isto é, ignorância, disseminando atitudes preconceituosas, né? É triste, né, gente? A gente vive numa sociedade que, infelizmente, né, tem crianças com 5, 6 anos, né? A gente vê tanta conversa, não consegue falar, às vezes a mãe diz que não, é porque não quer, eu vou bater nele, que se eu bater ele vai conseguir falar, é que ele não quer falar, né? A gente fica muito, assim, se dói em ver tantos comentários de preconceito, como é que vai falar sem conseguir, se o atraso na fala já pode vir de um transtorno do neurodesenvolvimento, que a família esconde e não quer descobrir, né, que pode ser autismo. Então, a maioria das vezes o preconceito já começa de dentro da família, né? Esconde o diagnóstico e não quer levar no neuro ou em um psiquiatra, não quer descobrir. Então, achando que fazendo assim, com essa atitude, está fazendo um bem, né? E não entende que está fazendo um mal grande, que é descobrir para iniciar um tratamento para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Logo, pronto, gente, até preconceituosas é um embasamento. Aí agora vai ser a marca de autoria. Logo, é evidente a grande importância das informações. Vocês podem ver que na marca de autoria está trazendo de novo, reforçando a ideia de que a tese tem que ser resolvida, que é a falta de informação. É evidente a grande importância das informações, haja vista que a falta delas aumenta o estigma, que é o preconceito, relacionado às doenças mentais, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que sofrem com tais transtornos. Então, ele convenceu o corretor, gente. Aqui, o corretor não tem que duvidar de nenhum argumento. Realmente, a falta de informação piora o problema. Então, a gente pode ver aqui uma argumentação estratégica. E aqui é uma redação nota 1000, gente. Vamos para a redação 4 agora. Gente, eu tive ano passado 3 alunos que adoraram esse repertório do Manuel de Barros. Ele também está na apostila que eu ainda vou entregar, com repertórios e teses coringas. Tem coringas e tem purês temáticos, tem de todo jeito. O Manuel de Barros, ele é da literatura, né, do modernismo. Ele desenvolveu uma obra chamada Teologia do Traste. Nessa obra dele, ele faz crítica aos temas sociais que são esquecidos da sociedade. Então, você pode trazer essa obra dele como repertório, né? Você cita o nome do Manuel de Barros e fala da obra Teologia do Traste e diz que o tema está esquecido. Esse tema pode ser qualquer tema, entendeu? Então, é bem prático. Vamos ver.
Olha, eu tive uma das minhas alunas que tirou 980, começou com ele, né? Teve uma também que tirou 960 e outra 940. Todas usaram o Manuel de Barros. Amaram essa redação aqui. Pega do jeito que está aqui. Mas não tem problema, não. É 1000 e eu usar de novo. Não tem, porque os corretores são diferentes. A mão que corrigiu essa redação em 2020 não foi a mesma que corrigiu a do Enem 2023, entenderam? Então, vocês podem copiar sem medo, não tem problema. É muito bom esse repertório. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste. Aí vocês têm que colocar entre aspas o nome da obra dele. Cuja principal característica reside em dar valor. Elas colocaram desse jeito, decoraram e não mudou uma vírgula do jeito que está aqui. Reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Ponto. Então, aí foi o repertório, Coringa, viu? Agora vai trazer o tema, seguindo a lógica barrosiana. Gente, aqui está fazendo o uso produtivo do repertório. Ela trouxe de novo o Manuel de Barros. Seguindo a lógica, quer dizer, a ideia, né, do Manuel, faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil. Elas colocaram assim: valorizar também o trabalho de cuidado realizado pela mulher na sociedade atual. É prático, dá certo em qualquer tema, viu? Valorizar também o problema em torno da automedicação entre os brasileiros, valorizar também a questão do endividamento da população, dá certo, todo tema. A problemática das doenças mentais no Brasil. Pronto, gente. Então, aqui foi feito o uso produtivo do repertório e apresentação do tema. Segundo elemento da introdução. Agora são as duas teses. Olha, ela usou o arremate, primeiro do que as teses, pode também. Nesse sentido, que é o conectivo. O efeito aqui, aqui é um arremate, a fim de mitigar os males relativos a essa temática. Até temática foi o arremate. É importante analisar a negligência estatal, que é a negligência do governo, tese 1, gente. E a educação brasileira, tese 2, a educação brasileira. Pronto, então nessa introdução a gente teve repertório, tema problematizado, o arremate e as duas teses. Agora vamos ver o desenvolvimento. Vocês percebem, né, que é 2. Por que é 2? Porque é duas teses. O 1 é com a negligência estatal, o 2 com a educação brasileira. Primordialmente, é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Ponto. Então, gente, o tópico frasal. Só retomou a negligência do governo, tá? Agora é o repertório. Isso porque, como afirmou Gilberto de Mestém, essa obra tem também na apostila. Em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser composta na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Então, aqui, gente, é o repertório combinando com a tese. Pronto. Agora, gente, ele ainda vai mostrar os exemplos para provar para o corretor que realmente o governo tem culpa nessa questão do preconceito, né, contra as doenças mentais. Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6º. Olha, ele ainda usou outro repertório para fundamentar, pode também. O artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante, entre tantos direitos, a saúde, né? E saúde mental está no eixo saúde. Isso é perspectivo, seja pela pequena campanha de conscientização. Então, ele está dizendo aqui que o governo é negligente porque não está disponibilizando campanhas de conscientização, viu, gente? E realmente o corretor não tem que discordar que isso aqui é verdade. Acerca da necessidade da saúde mental
seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento de doenças mentais nos hospitais, gente. Tem pouco e o tratamento é caríssimo, né? Então, muitas pessoas nem tratam por conta da falta de condições. Então, aqui o corretor não tem que discutir. Então, vocês estão entendendo aqui como é que vai funcionar o embasamento? Vocês têm que destrinchar a tese. Tem que mostrar que realmente a sua tese ela foi importante, ela foi bem escolhida e os motivos. Então, por que o governo é culpado? Não está disponibilizando campanha, né? Nem está disponibilizando tratamento gratuito para a população. Pronto, um argumento já está bom, um motivo, ele colocou 2, né? Já estava bom. Agora, pronto, é a marca de autoria, para encerrar. Não está. Para os outros, está aparecendo a imagem? Oh, gente, eu tiro. Para mim, tá. Tá aparecendo agora? Para a Valéria também tá. Para a Paula. Para o Yuri. E agora, Otílio, deu certo? Para mim também tá aparecendo. Tá bom. Sai, entra de novo. Pronto, gente, agora vamos para o 2. Então, o 2 foi a culpa, foi da educação, negligência escolar. Vamos ver como ele argumentou. Outro sim, que é o conectivo de soma e adição, que é a tese 2. É igualmente preciso apontar a educação nos moldes predominantes no Brasil, como outro fator que contribui para a manutenção do preconceito contra as doenças psiquiátricas. Gente, tópico frasal, do outro até psiquiátricas. A apresentação do tópico frasal, que é a tese. Ponto. Agora, gente, vai ter que ter um repertório combinando com a educação brasileira. Para entender tal apontamento, é justo relembrar a obra Pedagogia da Autonomia. Eu tenho o livro, é um livro maravilhoso, do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, na medida em que ela destaca a importância das escolas em fomentar não só o conhecimento técnico-científico, né, gente, o conhecimento voltado para as provas, mas também habilidades socioemocionais, como respeito e empatia. E a escola não está, né, proporcionando. Muitas vezes o preconceito vem, né, dos próprios professores, né? Então, é muito importante que haja uma mudança. Cadê? Então, o repertório foi meio grande, gente. Até empatia, viu? Agora, o embasamento. Sob essa ótica, pode-se afirmar que a maioria das instituições de ensino brasileiras, uma vez que são conteudistas, né? Então, você pode falar nessa questão da escola só ministrar os conteúdos para as provas, né? E não trabalhar o eixo do tema que está pedindo. Não contribui no combate ao estigma relativo às doenças mentais. Aí, ó, a marca de autoria ele colocou junto. E, portanto, não formam indivíduos da forma como Freire idealizou. Ainda trouxe de novo o Paulo Freire, com a marca de autoria. Pronto, pode passar. Dá tempo a gente ver mais essa parte aqui, que é só de marcar X. Pode passar. Ó, gente, só revisando. Apresentei 2 teses de causas na introdução. Eu posso apresentar, no caso, 2 e escolher de causas, sim ou não? Sim, muito bem.
2. Argumentei sobre a tese 1 no desenvolvimento 1 e sobre a tese 2 no D2, que é desenvolvimento 2. Sim ou não? Sim, sim. Deixa eu ver quem vai errar ou acertar. Ninguém errou. Muito bem. Aprofundei minhas teses em cada parágrafo de desenvolvimento, de modo a apresentar a consequência de cada uma delas. Sim ou não? Concordam com a Mel? Sim. Uhum. Sim, gente, aprofundar a tese, né, no desenvolvimento. A consequência não é tão obrigatória, mas é bem importante, porque, gente, geralmente quando você menciona a consequência, não fica lacuna argumentativa. Então, por isso que é importante mencionar a consequência. E agora só faltam 11 minutos. Tiago, pode encerrar a gravação, nós vamos sair e entrar rapidinho de novo, gente, porque o que eu